Já vimos que todo o processo comunicativo constitui-se aqui de dois elementos básicos, a língua e a linguagem. É em razão do sistema de signos convencionais da língua que temos a língua portuguesa, a francesa, a espanhola, a alemã, por aí vai. Dessa forma, esse grupo social estabelece um conjunto organizado de elementos representativos, sendo um deles o protagonista desta aula aqui. Eu estou falando do signo linguístico. Vem comigo! Fala pessoal, professor Thiago Charme para mais uma aula de interpretação de texto. E vejam só, ao escutar a palavra gato, reconhecemos a sequência de sons que formam essa palavra, não é mesmo? Esses sons se identificam com a lembrança deles que está aí em nossa memória. Essa lembrança constitui uma real imagem sonora armazenada aqui no nosso cérebro, que é o significante do signo gato. Quando escutamos essa palavra, logo pensamos que em um animal irracional de quatro patas, com olhos, orelhas, pelos, bigodinhos, etc. Esse conceito que nos vem à mente é o significado do signo gato e também se encontra armazenado em nossa memória. Ao empregar aí os signos que formam a nossa língua, nós devemos aqui obedecer às regras gramaticais convencionadas aqui pela própria língua. Desse modo, é possível colocar o artigo indefinido diante aí do signo gato, formando a sequência um gato. O mesmo não seria possível se quiséssemos colocar o artigo uma diante do signo gato. Mas por quê? Porque a sequência uma gato contraria uma regra básica de concordância da língua portuguesa, o que faz com que essa sentença ela não seja aceita. Os signos que constituem a língua obedecem a padrões aí determinados de organização. O conhecimento de uma língua envolve tanto a familiaridade com os seus signos, como também o uso adequado de suas regras ali combinatórias. Outro ponto importante aqui é que os signos linguísticos são arbitrários. Como assim, Charme, arbitrários? Por quê? Porque não há uma relação de proximidade e semelhança entre as palavras e as coisas a que elas se referem. Vamos voltar ao gato, que nós estávamos usando como exemplo aí desde o começo. Em português, temos gato, dessa forma aí em italiano, chat em francês, cat em inglês. Como sabemos que essas três palavras, embora diferentes na forma falada e escrita, referem-se à mesma coisa? Lembra da comunidade de falantes? Pois é, a partir das convenções linguísticas da comunidade de falantes. É assim que a gente sabe. Vamos usar o gato como exemplo de novo, gente. Eu amo gatos, eu acho que vocês perceberam, né? Pensem nos miados de um gato. Em português escrevemos miau, miau, dessa forma aí, ó. Em inglês, miau, miau, dessa forma. Ambos os signos são utilizados aqui para designar o miado. Ambos têm um significado básico aqui, como o gato mia. Mas a forma que é o significante, ela varia aqui de língua para língua, né? De acordo com a língua. Logo, ela não é imutável. Isso significa que os signos não são naturais e que a vinculação entre palavra e objeto terá influências aqui da comunidade linguística do falante. Bom, certo, olha só. Agora, como é que percebemos essa aproximação, essa associação de um signo com outro signo? Simples, gente. Vejam só. Significante, falando da comunidade linguística, ok? Significante. Um signo ele pode associar-se aqui a outro signo a partir de sonoridades parecidas, de imagens acústicas parecidas. Por exemplo, recanto, encanto, pranto. Sonoramente são produzidas, não é mesmo? Pois é. Agora veja um significado.
Um signo ele pode associar-se a outro por meio do significado que apresenta. Bons exemplos desse tipo de associação são as relações de sinonímia, que são sentidos que são próximos, né? E antonímia, que são sentidos que são distantes, opostos. O signo riqueza, por exemplo, associa-se por sinonímia a signos como fortuna e prosperidade. Assim como o signo alegria associa-se por antonímia a signos como tristeza e abatimento. Uma frase aqui para a gente ver como exemplo, para entender melhor isso, olhem só. A paz e a tranquilidade reinavam na casa de Joaquim. Entendam, gente, os signos paz e tranquilidade, quando separados do contexto, não são sinônimos. No entanto, no contexto da frase que vocês estão vendo, elas possuem o mesmo significado, ou seja, estão estabelecendo uma relação de sinonímia. Existem ainda outros signos aqui que aproximam, né, por outras questões morfológicas, como o mesmo prefixo, o mesmo sufixo ou ainda o mesmo radical. Por fim, né, para concluirmos aqui, o significante, então, que é a imagem acústica, né, o som, mais o significado, que seria o conceito, resulta então no nosso signo linguístico. Não esqueçam, gente, o significante de uma palavra é aquilo que nós conseguimos perceber através da sonoridade, né, do efeito que o próprio fonema ele causa para nós, para que a gente identifique. Quando alguém grita gato, nós percebemos isso através das letras, como elas são pronunciadas e formam a palavra. O significado, ele vai um pouco além disso, é o conceito. Aquela palavra que foi emitida e eu percebi, né, eu produzi aquela imagem, mas através daquelas letras que foram produzidas, da palavra que foi emitida, no significado ele vai causar o quê? Eu vou perceber já, eu vou ter essa imagem, né, já com detalhes. Então eu não associei a palavra gato que eu ouvi à imagem do gato, mas ao que eu conheço daquela palavra, como ela é pronunciada. Então, o significado é o conceito de gato, né? Um animal de 4 patas, com pelos e tudo mais. Então, é essa associação que eu vou fazer e todos os outros conceitos que eu posso atribuir. Então, quando eu junto essa imagem sonora, né? Quando eu consigo juntar essa imagem sonora com a imagem acústica, a gente pode chamar também, né, com este conceito que é o significado, então o significante e o significado, eu vou ter então o meu signo linguístico. Então eu preciso fazer essa associação aí, dentro das interpretações vocês vão perceber isso, essa proximidade que as palavras têm e como eu identifico essas palavras através daquilo que eu percebo rapidamente, né? Tanto quando essa palavra é dita e eu identifico pelas letras, pelo som, né, que ela é emitida, tanto quando eu consigo perceber essa palavra como um conceito num todo, né? Então, o significado é aquilo que eu trago para conceituar, para trazer aquilo e conseguir fazer com que aquilo faça sentido em determinados contextos. Certo, gente?